Entendeu, filho? Entendi. Então, o jeito que vocês interagem com os espíritos da Umbanda é primeiro o apômetra ou o terapeuta, ele tem que entender a função de cada um deles para solicitar ajuda. É, mesma coisa. Que assim, tem muita casa que saúda só os mestres, certo? Só os mestres ascensionados. Mas quem é que tá fazendo a guarda e a higienização daquele espaço? Quem, filho? São os Os Exu. mestres não limpam. A energia canalizada por eles pode ajudar na transmutação? Pode, mas falando de espírito, qual espírito que vai estar na porta cuidando? O Exu, filho. Nossa. Então aí, vocês que não vão estar saudando, considerando, amando é o principal, aquele irmão que está fazendo a guarda, de certa forma é um desrespeito. Mesmo assim eles ficam ali trabalhando. Ou às vezes não, né? Às vezes justamente por essa falta de ancoragem dos guardiões, fica mais vulnerável. Quando vier um ataque naquela faixa de ação que só o Exu que age, não vão saber o que fazer. Não vão ter ancorado as energias para isso. Nossa, importante. Então, assim, o Exu é dito como, muitas vezes, confunde com o Quiumba, né, filho? Com o Egum, sei lá. Com aquele irmão que ainda não está servindo para a luz, ainda não escolheu trabalhar ali para a luz, fica julgando aquele irmão e chamando e dizendo Exu para fala deles. Como você já sabe muito bem que você entrevistou muitos Exu, tem Exu tornado, tem Exu que ainda está num estado de degeneração, por exemplo, né? E que serve aos tornados, mas está no serviço da luz. Mas quem é que vai lá na zinfa dimensão? Quando tem que buscar alguém, resgatar alguém? Quem vai? Arcanjo não vai, filho. Arcanjo. Não tá certo, entendi. Arcanjo ancora lá de cima. E todos os servidores estão interrelacionados. Entendi. Então, entre os espíritos existe uma solidariedade grande, a qual ainda não compreendemos. É uma cooperação. Isso. Vocês também ajudam nos cultos evangélicos, os Exu, todo mundo, né? Claro! Lá. Por exemplo, tá numa igreja católica. Viu, acha que não tem espírito lá? O padre, quando tá fazendo o sermão, ele não tá sob influência? Dependendo do sermão, né, filho? Vai depender a entidade que vai estar associada. Claro. Mas os espíritos estão em todas as partes. Tá certo. Muito bom, então. Olha, eu quero agradecer ao senhor, assim, de coração. Muito obrigado. Perdoa a gente não ter achado. Vamos achar para o próximo diálogo que a gente tiver. Não pensa assim, perdão. Essa culpa pra quê? E eu quero, então, pedir ao senhor que nos dê aí uma mensagem final. E antes da mensagem final, o senhor já trabalhou com Herê? Não. Não? Então tá. Como o senhor diz assim, em forma de apresentação? Acredita? Não. Não como Herê, mas o senhor já interagiu com um, já foi trabalhar com um? Claro. Toda hora, filho. Um espírito nem sempre vê o outro. Um espírito que está mais sutil não vai enxergar aquele que está mais denso. Quer dizer, os mais sutil geralmente têm mais condição de ver o que quiser. Mas os mais densos não vão ver os mais sutil. Eles não alcançam aquela vibração necessária. O que é vibração, filho? A vibração são os elétrons
certo? Girando ali em torno do núcleo, como tudo que forma, todas as formas que existem, sejam elas do que vocês chamam de físico, material, ou partes mais sutis desse físico, como o etérico, por exemplo. São ali partículas que têm um movimento constante. Algumas são mais agitadas e outras mais lentas, certo? Certo. Isso vocês podem ver sólido, líquido, gás. Qual é a diferença? Você sabe a diferença do sólido pro líquido pro gás? É a velocidade com que vibram suas partículas. Esse, filho. É isso, filho. Então imagine como se o etérico fosse o gás. Ele só tem uma diferença na velocidade de agitação das partículas. Sim, entendi. Claro. E assim vai, do mais denso pro mais sutil, infinito, filho. Mas vamos dizer assim, então, que uma pessoa tem um pensamento ruim. Ela só vê tempo fechado, então imagina que sempre tem uma serpente do lado dela. Já, o senhor deu risada, já aconteceu isso? Não, tem, né, filho? Tem muita gente que anda aí com os elementais plasmados também, que são formas de pensamento que ganham vida. Isso. Como dei o exemplo da serpente, às vezes tem. Mas às vezes, filho, o filho está perguntando em relação a aquela pessoa entrar numa vibração mais densa, consequentemente, vai ter uma percepção da vida mais densa e vai atrair situações mais densas. É isso. É isso. Entendi. E aí, de que forma, como essa forma de pensamento, por exemplo, dessa serpente que criou vida, pode fazer mal para o físico da pessoa, para personagem? O físico, lembrando que o etérico é físico também, só no nível mais sutil. Isso. Menos agitado das partículas. Aquele ser, ou vamos chamar, aquela forma pensamento, tá ali e ela tem uma vibração que nós não gostamos de usar ruim, né, filho? Que ruim é dentro da dualidade. Isso. Que é criada pelo ego, como os filhos já estudaram. Mas assim, uma vibração que atrai experiências, mas que tem sofrimento como a forma de aprendizado, certo? Opa, tá, entendi. Então, já criou aquela forma ali. E aquela forma está vibrando naquele campo. É outro campo dentro de um campo. Tá. E que tem ali uma ressonância. Consequentemente, vai atrair outros campos que têm a mesma vibração. Quando estiver atraindo, fica em forma de bloqueios, de carga, de encosto, obsessor e outras formas de interferência de energias intrusas no campo de alguém. Entendi. Por isso que os filhos precisam tomar banho de erva, fazer apometria, reiki, limpeza, passe. Porque essas são formas de dissolver essas substâncias astrais. Entende, filho? E quebrar essas sintonias. Fazer o desligamento. Ô, filho. Senhor. Eu só queria saber se o filho estava aí. Não, tô ouvindo. Sabe o que eu estava pensando, pai Joaquim? Que se existe forma de pensamento negativa, eu também posso criar um foco. Podemos então dizer que desde o físico até o átmico, todos os 7 corpos, cada um estão localizados num nível de frequência diferente, portanto numa dimensão diferente? Exatamente, filho. Sendo que as dimensões, elas têm subdimensões. Então isso é bem, bem complexo e infinito. Nossa. Mas a Terra
A gente ouve dizer que a Terra está na terceira dimensão. Não, as formas materiais se apresentam numa maneira tridimensional. Tá. Sim. Mas as formas, no nível astral, etérico, e esses níveis têm outros subníveis, elas existem em várias dimensões. Não só na terceira, nem só na quarta ou quinta. Tá. Tanto que a Terra recebe aqui seres de todas as dimensões, tanto como auxiliares e amigos espirituais, quanto como encarnados, que nesse momento estão aqui. Tá certo. Então, filho, o pai queria falar só mais uma coisa. Já Vai que lá. ele falou, nós estamos falando do ser multidimensional, certo? Isso. Isso é muito importante, mais que nunca agora, dentro dessa transição, que é como se fosse um período em que estão potencializadas as criações mentais para que vocês possam plasmar um novo mundo. É muito importante que todos os seres retomem a consciência do seu poder de co-criador, do seu poder de ser Deus em ação, certo? Por quê, filho? Como que na natureza isso acontece? Estamos num período em que a radiação fotônica e a atividade solar estão potencializadas. Isso é cientificamente comprovado, que afeta, inclusive, a ressonância Schumann, que é a medição lá dos ciclos de frequência eletromagnética do planeta, certo? Certo. Se essa radiação, que chega principalmente pelo Sol para vocês, afeta o campo eletromagnético da Terra, o que ela não faz com o campo de vocês? Ou seja, tem muito mais plasma, muito mais substância cósmica universal disponível para o processo de criação de vocês. Nossa. Ou seja, a criação de forma pensamento também está acelerada. E a conexão, a percepção de vocês para todas as dimensões também está sendo ampliada. Como, filho? Vocês vieram já dotados de tecnologias mentais e espirituais que são decodificadas pelas glândulas de vocês e liberados os hormônios necessários para vocês terem no corpo físico as reações, certo? Certo. Vocês todos têm pineal, já ouviu falar, né? Sim, senhor. Então, a pineal é a glândula, junto com a pituitária, dos complexos que formam as percepções dos sentidos extrafísicos. A percepção de outras dimensões, certo? Certo. Consequentemente, ela recebendo mais energia solar, fotônica, com essa expansão, mais radiação cósmica, está sendo ativada. Nossa. Então as pessoas estão tendo, sim, experiências espirituais e mentais muito fortes, que podem se manifestar tanto no nível do equilíbrio para a regeneração, quanto no nível do desequilíbrio para que as divergências psíquicas necessárias gerem as provas e expiações intensamente necessárias para que todo mundo seja nivelado. Ixi. Então, o caminho, já que o Fio perguntou qual é escolher sempre o amor. Que se você fizer um serviço porque tem medo do que vai acontecer com você depois, você vai errar. Entendi. Se você fizer o serviço porque ama, tá tudo certo. Tudo certo. Tá só limpando, não tá mais sujando. Que o negócio é esse, filho. Se vocês só parar de sujar, já é um bom começo. É verdade. Não é? É verdade.
Agora. Então a escolha, na hora da morte, mas de preferência no aqui e agora, é pelo amor. E não pelo medo, filho. Claro, entendi. Agora, finalizando aquele assunto para não restar dúvida. Então, se eu animo uma forma pensamento, o senhor falou que ela cria vida própria. Mas a vida não é Deus quem Não cria? é todas. Aham, Não é todas. aham. É em determinado nível a ponto de chegar a criar vida própria. E é com essa intenção de dar vida a ela. Isso. Mas daí, o que está acontecendo ali? São os elementais que se uniram, criaram essa forma e o sopro de vida aconteceu naquele... Como se fosse um espírito criado? Como? Não, o espírito não. Não. É uma Não, forma não pensamento. existe no nível astral, certo? Tá. Aquela forma pensamento não vai ter emoção, não vai ter história pregressa. Igual o senhor falou, Não, vai ter... é como se fosse só o duplo etérico. Entendi. É um Pode se brinquedo. esvair, pode morrer. Entendi. E eu vou ser responsável no sentido que, como eu criei ela, eu vou ter que desfazer dela. Transformar. Exatamente. E se o fio alimentar ela, ela pode acabar se voltando contra o fio. De alguma forma. Porque não tem raciocínio lógico em todas as outras coisas. Não tem inteligência. O princípio Isso. ativo inteligente, É. só Deus é a causa. Certo. Então, agora já estamos aqui, então, chegando ao fim. Eu quero só a última pergunta mesmo. O senhor falou de níveis multidimensionais e falou dos corpos. Podemos então dizer que desde o físico até o átmico, todos os 7 corpos, cada um estão localizados num nível de frequência diferente, portanto numa dimensão diferente? Exatamente, filho. Uhum. Sendo que as dimensões, elas têm subdimensões. Então isso é bem complexo e infinito. Nossa. Mas a Terra, a gente ouve dizer que a Terra está na 3ª dimensão. Não, as formas materiais se apresentam numa maneira tridimensional. Tá. Sim. Mas as formas, no nível astral, etérico, e esses níveis têm outros subníveis, elas existem em várias dimensões. Não só na 3ª, nem só na 4ª ou 5ª. Tá. Tanto que a Terra recebe aqui seres de todas as dimensões, tanto como auxiliares e amigos espirituais, quanto como encarnados, que nesse momento estão aqui. Tá certo. Então, filho, o pai queria falar só mais uma coisa. Já Vai que lá. você falou, nós estamos falando do ser multidimensional, certo? Isso. Isso é muito importante, mais que nunca agora, dentro dessa transição, que é como se fosse um período em que estão potencializadas as criações mentais para que vocês possam plasmar um novo mundo. É muito importante que todos os seres retomem a consciência do seu poder de co-criador, do seu poder de ser Deus em ação. Certo? Por quê, filho? Como que na natureza isso acontece? Estamos num período em que a radiação fotônica e a atividade solar estão potencializadas. Isso é cientificamente comprovado, que afeta, inclusive, filho, a ressonância Schumann, que é a medição lá dos ciclos de frequência eletromagnética do planeta, certo? Certo. Se essa radiação, que chega principalmente pelo Sol para vocês, afeta o campo eletromagnético da Terra, o que ela não faz com o campo de vocês? Se já emitem as vibrações que atraem as experiências necessárias para o ego ter o aprendizado importante para ele se iluminar. Tá, entendi. Porque
com o retorno daquilo que ele criou, ele aprende a ter responsabilidades com o seu papel e o seu poder. Exato. Porque ser criador é ser Deus na Terra, certo? Sim. Vocês foram criados com uma ideia de Deus externo. Uma ideia de Deus carrasco. Deus que castiga, né, filho? E se alguém castiga vocês mesmos, que vocês são a parte de Deus que resolveu ter essa experiência aqui nessa terra. E resolveu não ao acaso, resolveu com causa e com efeito, como tudo no universo. Então, quando vocês tomam consciência da divindade que vocês são, vocês passam a ser um pouco mais responsáveis no processo de criação. Tá. Certo? Certo. Então, essa pirâmide que foi criada, o senhor disse que alguns podem ver e alguns não podem ver. Por quê? Pela lei da atração. Tá certo. Só porque alguns vão ter sintonia, a sua consciência vibrando, né? Sintonizado com uma vibração afim. Senão, não vai poder ver, mas também vai estar sujeito à ação daquele campo magnético. Ah, é isso que eu queria saber. Vai estar sujeito, de qualquer Vai forma. estar sujeito. Tá bom. Pois o campo está criado, filho. Tá E o campo, como até os cientistas aqui da Terra já sabem, o campo é muito importante para a criação da experiência material. Então é um campo vibracional. Ele existe ali, no nível astral etérico. E um espírito que não esteja em harmonia com a vibração que é cultivada dentro desta casa, não vai conseguir acessar, pois aquele campo vibracional ali vai vetar Entendi. o acesso. Entendi. É como se fosse uma parede assim pra gente. Isso, filho. Tá. E essas paredes, elas existem mesmo quando não há essa criação consciente. Quando você quer acessar alguma coisa que está num nível mais sutil, assim, requer uma sutilização da sua própria experiência, e você ainda não alcançou essa sutilização, vai haver essa barreira entre você e aquela coisa que você quer. Assim como o contrário, filho. Como se o fio tiver em uma vibração que tenha ressonância com aquela energia, vai atrair. Isso, entendi. É como se você se colocasse visível para os afins. É isso, filho. Como acontece na espiritualidade, que muitas vezes nós estamos trabalhando em conjunto, diversas faixas vibracionais, cada um dentro da sua necessidade de atuação, seu papel. Entende, filho? Sim. Cada um na sua linha de trabalho. E aí a gente não vê uns dos outros, filho. Um espírito nem sempre vê o outro. Um espírito que está mais sutil não vai enxergar aquele que está mais denso. Quer dizer, os mais sutil geralmente têm mais condição de ver o que quiser. Mas os mais densos não vão ver os mais sutil. Eles não alcançam aquela vibração necessária. O que é vibração, filho? A vibração são os elétrons, certo? Girando ali em torno do núcleo, como tudo que forma, todas as formas que existem, sejam elas do que vocês chamam de físico, material, ou partes mais sutis desse físico, como o etérico, por exemplo. Pra ver o que acontece. Eita. Vai ter que depois experimentar a lei do retorno, filho. Porque a intenção não foi boa. Entendi. Então a intenção ela é sempre mais forte que a ação em si. Tá. Então, filho, tem a intenção clara e a força mental do pensamento. E tem a força astral, que é emocional. Que é
nós pode falar que é do coração, né, filho? Tá. É aquilo que vem, às vezes, mais intuitivo do que consciente. Somando essas duas forças, vocês plasmam as formas pensamento no plano astral. Vou dar um exemplo, filho. Tá. Exemplo também de apometria, já que nós está falando disso. Vai lá. Quando nós tá ajudando os filhos a fazer apometria, existe assim, um campo piramidal, por exemplo, ele ajuda a proteger. Então os fios plasmam, criam, num nível astral etérico, uma pirâmide. Tá. E para isso eles vão dar os comandos. Que a Fia pode me ajudar aqui a falar? Fia, fala como é o comando do campo piramidal. Plasmando uma pirâmide inferior na cor rubi. Beta, gama, delta, epsilon. Fala mais alto essa parte dos pulsos. Em grego ou no... Em grego. Plasmando uma pirâmide inferior na cor rubi, no alfa, beta, gama, delta e epsilon. Nossa. Plasmou, filho. Que a Fia tem a intenção clara de criar um campo de proteção. O poder mental, ela tá mentalizando essa pirâmide, visualizando com o seu terceiro olho ou com a sua imaginação, chame como quiser. Ela tá visualizando. E junto com isso, a emoção, né, da intenção de proteger vai se somar com um poder bem claro, assim, de amor, né? Com isso, se criou, no nível astral etérico, uma pirâmide, dessa cor que a Fia falou. E esses pulsos, assim... Pra que serve? Energia sendo acumulada, certo? Como se fosse assim, aglutinando o plasma. Plasma é a substância cósmica universal. Tá. Então aglutinou o plasma e moldou com o seu poder mental. Isso é uma forma pensamento. Visível num nível astral etérico para aqueles que estão em sintonia com essa vibração. Tá. Pois alguns espíritos podem ver, filho. Nem todos, mas alguns podem ver. Isso é um processo intencional, consciente, de plasmagem de forma pensamento. É o que vocês fazem o tempo inteiro, filho, mas de forma burra. Vocês ficam falando, pensando, sentindo um monte de porcaria e plasmando na volta de vocês formas, pensamento dessas porcarias. Consequentemente, elas vibram no campo de vocês e atraem porcarias com afinidade vibracional. Nossa. E atrai os irmãos com afinidade com essas porcarias. Então, isso é ser co-criador consciente. Que vocês já criam toda a realidade na volta de vocês. Vocês já emitem as vibrações que atraem as experiências necessárias para o ego ter o aprendizado importante para ele se iluminar. Tá, entendi. Porque com o retorno daquilo que ele criou, ele aprende a ter responsabilidades com o seu papel e o seu poder. Exato. Porque ser criador é ser Deus na Terra, certo? Sim. Vocês foram criados com uma ideia de Deus externo. Uma ideia de Deus carrasco. Não é porque o velho é viciado, não. Já que o nego gosta do gostinho. Não importa, não. A vontade é meu filho. Tem magia no sentido de trabalhar nos chakras inferiores, para trabalhar até no grau de consciência deste médium, e também para ele não atrapalhar na comunicação através dos processos anímicos, que todo mundo tem e é natural. Então o nego está incorporado de verdade no médium. Por isso que o nego usa. Uns estrala o dedo, outros usa perfume, outros usa defumação, outros canta o ponto.
outros fazem puxação, né, meu filho? O velho pode brincar? Pode. Cada um com seu ataque de frescura, esse é o meu. À vontade, meu filho. Eita. Mas o senhor acha então que, por exemplo, só aproveitando o gancho, uma pessoa às vezes tem dificuldade de incorporar porque falta utilizar alguns desses elementos? O velho de noite achou que coisa mais bonita. O velho até gostou dessa sua pergunta. É interessante, meu filho. Se eu incorporar neste médio, incorporar mesmo, no sentido real da palavra, ele desencarna. Não é porque o velho é uma estrela de luz, é porque talvez o velho seja um cravão bruto. Entende, meu filho? Tá mais para estrela de luz. Os filhos podem pensar o que quiser, viu? Não tem problema nesse vídeo que eu tô falando é mal de mim mesmo. Não tem problema não. Então, peito velho, e sobre as outras pessoas, meu filho? Processos anímicos, alma, provindos da alma. Não tem como uma entidade, por mais que tenha, não tenha tanta luz, como os filhos também se baseiam nessa coisa de luz, né, meu filho? Incorporar 100% num filho, sem dar substáculos, ou melhor, perdão, substâncias, usar artifícios, que mesmo o filho, neste caso, neste médio, ele está 73% a quase 74% totalmente inconsciente. Neste caso, mas na maioria das vezes, o filho fica 45%, 50%. É que neste caso necessita diferente, entende, filho? Entendi. O velho está sendo sincero. Então, o que acontece? Tem caboclo que vai vir e vai pedir. Já mal chegou, já pede seu charuto para dar uns passos no campo magnético do chão médio, porque o psiquismo do médio tem duas coisas aí. Todos os mecanismos que formatam a coragem na sua atitude de ser quem ele é. Digno, alegre e feliz por si mesmo. Amando-se incondicionalmente dependente das situações e das propostas que a vida expõe, e assim, dos atos que ele impõe para resolver-se perante isso tudo. Nossa. E ele anda no seu carrão, nada nas suas piscinas e nos seus carros, nos seus apartamentos, mas ele se distingue, Senhor divino de tudo isso,
ao ponto de saber que nada é dele. É só uma passagem. E o que é dele, ele vai levar brilhante para algum lugar que o espera, mesmo que não seja espírita. E este lugar vai ser o quê? Paz de espírito. Porque o preço da gasolina do carro, caríssimo, não me incomoda. O preço, os ladrões da rua, por mais que seja perigoso, eu fico preocupado em si, mas não atinge o meu coração ao ponto de eu perder noite de sono. Tá entendendo, meu filho? Tô. Passa. Independente de ser espírita, porque é um conceito de essência que envolve o ser humano. Aí nós saímos de lá e vamos lá pro primo dele, o Jeca, no meio da rocha, que já não está comendo comida tão fina assim, mas ele come coisas naturais, orgânicas da terra. De vez em quando ele até tem que tirar assim entre os dentes um bichinho, uma minhoquinha, alguma coisa, porque ele lava mal, um pouquinho mal. O alface. Mas, meu filho, esse alface desce em sua garganta como um manjar de deuses. Isso. Você está entendendo, meu filho? É uma bênção. Aquela carroça de boi que faz barulho a 3 quilômetros. Sim, aqui. É uma música de Beethoven, de Bach, Aqui. por coração deste filho que é o grande guia desta grande orquestra da sua própria vida. Os pés calejados, ou muitas vezes, nas plantações de arroz, que o velho antigo, no meu tempo, se chamava de taipa. Nossa. Até a cintura de barro. Hoje mudou muito, tem tatô, né, filho? Para ele aquilo é a piscina que ele está se autodeleitando, brincando com as formiguinhas que nadam naquela água. E curtindo o leve soar da brisa na sua face, que assim escorrega para os lados os suores da sua testa para não machucar os seus olhos. Quando a gente fala com a nossa disposição de dar o que buscamos, mantemos a abundância do universo em nossas vidas, seria por acaso mesmo que dizer, por exemplo, se eu quero felicidade, eu dou felicidade? Sim, meu filho, mas é muito inteligente, sério, mano, porque eles buscam no abstrato soluções para o maltrato. Vai estar até jogando com as palavras, mas é verdade, o nego pode tentar fazer os filhos pensar nisso. Vamos lá. Não é fazer lavagem cheia balde, não. Longe é demência as coisas. Chega disso. Simples. O velho não está falando de livro, mas o velho vai ter que usar isso porque é assim que o senhor entende.
Tem um aí que falaram o tal de segredo, poder da mente, essas coisas. É porque eu quero um pedaço de lata, porque eu quero um pedaço de lata, porque eu quero um pedaço de lata. Não é assim que o Chico pensa? Não é assim? Tipo assim como um pedaço de lata. Um carro, uma geladeira, um fogo. Essas coisas material. É mesmo. Agora os filhos não pensam. Como eu posso conseguir isso? Que adianta ter um pedaço de lata se na hora de entrar do carro é o carro que abre teus bolsos e as rodas que montam nas tuas costas? Os filhos invertem as coisas. É verdade. E é essa felicidade que os filhos têm na terra. Aí tem filho que diz, Preto Velho Benedetto, você tem algo contra o materialismo? Não. E aí? Andem num bom carro, mas valorize desde a gotinha do suor que cai da sua face, aquele que está lavando o para-brisa do seu carro. Nossa. Eu estou falando para quem estuda o espiritismo e se diz entender. Para quem tu estuda a doutrina de Umbanda e se diz entender. E aqueles que não acreditam no espírito também têm esse mesmo Deus que é sapiência pura dentro de si. Que pela sensação e pelo afeto, muitas vezes em expressão, simplesmente não se comparam, mas se têm como seus semelhantes, como o próximo, como a si mesmos. Então não é uma questão que a doutrina espírita é reveladora e os umbandistas também são melhores. Não, espírito é espírito, não interessa a religião. Entende, meu filho? É uma questão de sensatez de alma, de despertamento de espírito para si mesmo. Então, de tudo que vocês sabem da espiritualidade, com a ciência que alguns chamam de mecânica quântica. Aí vocês vão chegar um pouquinho aonde o velho está tentando dizer. E é uma verdade, meu filho. O espírito, os mesmos caboclos, o mesmo preto velho, os mesmos doutores espírita da corrente espírita estão muito envolvidos às ciências da Terra. Então não tem nada de novo que o Nego está falando. Então, meu filho, quando os filhos falam assim, quinta dimensão, é como se escravizasse todos os outros da quarta e da terceira. Como se fosse um ar de superioridade, não é isso? É mesmo. Sabia que isso é estranho, filho? Dá até dirir? É diferente, nós ficamos olhando assim, admirando, mas tudo dentro do seu tempo. Tudo. Talvez alguns não entenderam por que o Nego falou dessa intermediação da quarta para a suposta quinta realidade, que é assim que eu procuro dizer. Até vou dar um nome mais bonitinho, realidade de expressão do divino. Nossa. Fica mais bonitinho. Não que eu estou dizendo que é melhor. Se quiser chamar de quinta dimensão, chame. Mas se vocês tiveram o suposto ser da quinta dimensão superior em essência do que o da terceira, já botou tudo por terra, já falou bobagem. Estou falando da essência. À vontade, meu filho. Porque até nesses acho níveis... Tá bom hoje, né, filho? Tá ótimo. Eu tô gostando de me fazer ouvir pelos filhos, pela caridade, quem aguentou até agora, né, filho? É uma bênção de Deus. Tem que ver essa também, que é quem aguentou até agora, olha... Muito obrigado, viu? O pai Joaquim... Todos vocês, eu amo todos vocês. o pai Joaquim de Aruanda falou em níveis assim, olha, o preto velho, filho, é o personagem e não é o ator. Sim. Então, podemos dizer também que até nas outras dimensões existem os personagens. Os personagens, os atores. Entende? Entendeu? Aqui. Eu tô como personagem nessa dimensão. Na quarta dimensão, eu tô como personagem. Talvez numa Jota aí que não vem ao caso, eu também tô como personagem. Eu não trabalho só nessa realidade de vocês. Lógico. Aí tem uns que vão dizer, Preto Velho é ascensionado. Não é bem... Se quiser chamar, chama, mas eu não me sinto essas coisas, não. Ou pelo menos como alguns dão o sentido desses nomes. Qualificação, né, filho? E no que corresponde à nossa busca sobre entender tudo isso que o senhor falou, na questão 10 e 11 do livro dos Espíritos, quando ele trata de atributos da divindade, ele explica rapidamente sobre isso. Quando Kardec pergunta assim... Vamos para a 13ª lei, que é a lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsediados. Certo. Por exemplo,
Ah. Um ser que ficou aprisionado a uma sensação de uma encarnação conjunta com você, filho. Por exemplo, ele vai ficar lá, como pro espírito, o tempo ele é outro. Ele vai ficar preso naquela dimensão, naquela faixa dimensional daquele tempo. Tá. Ele é ilusório aquilo, ele acha que ainda tá lá. Aí vai estar causando uma ressonância negativa com a proposta da encarnação atual do filho. Nossa. Isso vai afetar que o filho, se ainda tem sintonia com aquele ser por alguma razão, muitas vezes tem por ligação kármica, de coisas que estiver junto. Se tiver, o filho pode entrar num estado de consciência não atual, como se chama na apometria, que é o filho ficar sintonizado com aquela situação passada e com aquele ser que está no passado. Isso pode ser quebrado. Essa sintonia é fazer um desligamento dessa situação passada. Se faz isso de várias formas, filho. No centro espírita, se faz com uma mesa de canalização e botando às vezes frente a frente esses dois espíritos, certo? O que está encarnado e o que está desencarnado manifesta no médium. Em apometria, se faz levando para o passado ou trazendo aquele irmão que está no passado para o presente. Quebrando, alinhando com o eixo encarnatório atual. Despolarizando as memórias de encarnações passadas que ainda interferem no fluxo normal das energias. Ou outras técnicas. Regressão. Mostra a cena para a pessoa, para que ela veja, traga para o seu consciente. E aí, faça sua reforma íntima. O processo de hipnose com o ser desencarnado me parece então ser mais fácil de conquistar. Não é? Por exemplo, eu digo, olha, volte na sua vida passada, experimente esse momento, nem preciso... Hipnose. Prometer não é hipnose, é importante ficar muito claro. É o poder anímico, mental, mais espiritual, mais animal, como nós já falou. Então vai ser lá o encarnado dando um comando. Não vai estar hipnotizando o espírito. Ele vai estar conduzindo. Nossa, muitas vezes. Então, entre os espíritos existe uma solidariedade grande, a qual ainda não compreendemos. É uma cooperação. Isso. Vocês também ajudam nos cultos evangélicos, os Exu, todo mundo, né? Claro! Ah lá. Por exemplo, tá numa igreja católica. Filho, acha que não tem espírito lá? O padre, quando tá fazendo o sermão, ele não tá sob influência? Dependendo do sermão, né, filho? Vai depender a entidade que vai estar associada. Claro. Mas os espíritos estão em todas as partes. Tá certo. Muito bom, então. Olha, eu quero agradecer ao senhor, assim, de coração. Muito obrigado. Perdoa a gente não ter achado. Vamos achar para o próximo diálogo que a gente tiver. Não pensa assim, perdão. Essa culpa pra quê? E eu quero, então, pedir ao senhor que nos dê aí uma mensagem final. E antes da mensagem final, o senhor já trabalhou com Herê? Não. Não? Então tá. Como o senhor diz assim, em forma de apresentação? Acredita? Não. Não como Herê, mas o senhor já interagiu com um, já foi trabalhar com um? Claro. Toda hora.
O senhor pode contar uma historinha aí de como foi a última vez que o senhor trabalhou com o herê, o que, que o senhor teve que fazer, o que, que ele fez? Tá, Vamos lá. foi assim. Ah, Era um caso de cura apométrica que uma filha estava na maca, tinha o pêndulo, que é a ferramenta radiestésica, que afere, mede quais são os desequilíbrios no campo daquele paciente, acusou magia negra. Certo? certo. Aí precisava fazer uma localização de objetos que tinham sido imantados naquela magia para desmagnetizar, filho. Quebrar os campos de força daquele objeto para que aquela ressonância fosse rompida. Mas, para que isso acontecesse, precisava, junto do trabalho de limpeza astral. Certo? Certo. Por quê? Porque se criam laços magnéticos, como se fosse fio, cordão, entre o encarnado, no seu nível astral, e o objeto, ou ao ser que fez a magia, certo? Certo. Aí, alguns pontos precisam ser curados. Como se assim, quando arranca uma casquinha de uma ferida, precisa remediar ali, né, filho? Pra não ficar aquele machucado. No nível astral também. Aí precisa botar uma ervinha na fia. Precisa fazer uma defumação. Aí vem os petos velhos. Veja bem. Vem os petos velhos astral. Ou seja, aqueles irmãos que se identificam, se plasmam dessa forma no nível astral. E eu? Onde que eu tava? Tava soprando tudo nos ouvidos das filhas. Nossa. Pega ali, corta ali, usa uma tesoura que pode ajudar. Porque hoje meu trabalho não é como o preto velho no astral, tá bem? Claro, claro. No astral, meu trabalho é de mentor. É quem cola na mente de vocês e fica soprando as informações, intuindo vocês. Eu faço isso com todos aqui da casa que precisam fazer um trabalho intuitivo. Então, nesse caso, eu tava ali, dizendo, às vezes até antes, vai ter magia. Aí as filhas, ai, mas eu já sabia. Pai tava ali soprando. Aí na hora. Mas a maioria é sustentada pela energia provinda do Sol. Deste Sol de vocês, físico. E as suas várias ramificações e frequências de energia. Numa oportunidade, seu Zé, de uma conversa com o médium, o seu Tiriri, ele se apresentou com, segundo o seu Edson, com um cavalo e um falcão. Sim. Que utilidade tem esses animais assim, o cavalo e o falcão? O falcão, o mesmo que os animais que tem aqui. Ele seria os olhos do seu Tiriri. Em alguns lugares muito densos, pesados. Entende, menino? Entendi. A natureza não dá saltos. E o cavalo para se locomover. E também para dissipar certas energias negativas. Também. Nossa.
Porque a presença do suposto animal cavalo em si traz muita energia, principalmente a energia que vocês conhecem aqui no físico como magnética. Então, quando o cavalo troteia com Exu, em alguns casos cria um certo tremor de terra. Aí agora os médicos vão ficar achando que Exu é super-herói, não é não. Não se iludam. Nós estamos falando de um trabalho muito sério. Não tem nada com essa coisa de poder. São formas de atuação. E não esquecendo que o plano astral é plástico, elástico e malhável. Está entendendo, menino? Tô entendendo. Então não tem nada de milagroso e super-herói aqui. São Entendi. entidades humanas. Entendi. E usando o que tem em mãos para a caridade com afeto. Não só com afeição. Ou afeiçoamento, que é pior ainda. Agora, eu posso... seria correto, seu Zé, imaginar que, por exemplo, por conta das propriedades, quando se misturam a energia do seu tiriri, a realidade dele, com a minha, seja de evolução moral, intelectual, qualquer coisa, ou com qualquer outro médium, então cria uma certa forma que ele utiliza para se apresentar por conta desse momento em que eu estou. Perfeito. Por exemplo, Ah, a sua, eu vou dizer sua, ah, com muito respeito aos médios, ou a mediunidade dos médios, vai muito que ele nutre no mais íntimo. ah, Eu vou dar um exemplo do Caveira, hum, um Exu, que se manifesta nesse médio que eu trabalho. ah, O Caveira teve muita dificuldade para haver a manifestação no meio. Como Pra- ele realmente é. para fazer o quê? Manifestação, incorporação. Ah,